Vamos lá. É, nesse primeiro momento, né, apesar de a gente estar falando de leis, ou seja, as leis deveriam servir para qualquer caso, né? A gente vai, na verdade, focar em leis associadas a gases, né? Então, os efeitos vão estar associados a gases. Beleza? Sim. Então, por isso que você vai ver uma lei de trabalho associado com volume e pressão, porque é o gás que está alterando o volume. Beleza? Sim. Ahn, Show de bola. Então, no caso aqui, trabalho é igual a pressão, que de modo geral vai ser constante nessas nossas análises. Note que a pressão aqui, ela é um valor específico, né? Quem é o delta, quem é a variação é o volume. Claro que vai ter vezes que você vai ver um gráfico e você vai ver que tem trechos com pressões diferentes. Daí a ideia vai ser você calcular em cada trecho, né? Beleza? Então, show de bola aqui. Essa é a letra de trabalho. Então, trabalho igual a pressão vezes a variação de volume. E daí você pode ver que a pressão, ela é sempre positiva. Quem vai mudar aqui, que pode tornar o trabalho positivo ou negativo, vai ser o volume, né? Se você estiver indo para um volume menor do que você saiu, né? Ou seja, volume final menor que o volume inicial, você vai ter então trabalho negativo. No caso contrário, se o volume final for maior que o inicial, trabalho positivo. Daí a gente fala algumas coisas, né? Os professores gostam de cobrar isso, que na expansão, ou seja, quando o gás está aumentando, ou seja, quando o volume a variação do volume é positiva, o gás aumentou de tamanho, o gás realiza trabalho sobre o meio exterior. É o gás que realiza trabalho, por isso que é positivo. E na compressão, que é quando o gás fica menor, é o meio externo que realiza. Realiza como? Por exemplo, com um pistão, né? Um pistão empurrando o gás para baixo, deixando ele mais compacto. Você já deve ter visto essas máquinas, né, que ficam subindo e descendo, subindo e descendo. É isso que está acontecendo aqui na prática, né? Quando a máquina desce, o volume diminui, né? Então imagina o seguinte, não sei por que que não tem essa figura ali no livro. Você tem aqui um lugar onde está cheio de gás. E aqui tem o êmbolo. Muito bem. Daí pode ser que haja uma força nesse êmbolo e ele vai para baixo. Então, como você pode ver, o volume ficou menor. Vamos dizer assim, continua sendo a mesma quantidade de partículas, a gente chama de mols, né? Mas o volume diminuiu, porque o gás ficou mais compacto. É que nem acontece num botijão de gás, né? Você já deve ter visto um botijão de gás na sua vida. O bagulho é pesado pra caramba. Não dá pra imaginar que só tem gás lá, ar, né? Mas é porque ele tá tão comprimido que ele fica pesado, né? Chega a um ponto de ser meio que líquido ali dentro, né? Só que é só você tirar essa pressão, é quando você coloca a mangueirinha e abre o fogão, né? Que o gás volta a ser gás. Muito bem. Então, é isso aí. Agora, olha só, né? Uma coisa que é muito legal de calcular é a área do gráfico de pressão por volume. Porque essa área ela é numericamente igual ao nosso trabalho, beleza? Então, se você conseguir de alguma forma calcular a área, perfeito. Você calculou o trabalho. Então, o trabalho vai ser sempre a área abaixo da curva que você está querendo avaliar. Claro que às vezes, né, vai ser uma curva que não dá, mas de modo geral, aqui no ensino médio, a gente vai ter triângulozinhos, quadradinhos, coisas assim que você sabe calcular bem, né? Trapéziozinhos, E aí a área calcula com a fórmula da figura, né? da figura que está ali, Ângulo. exatamente. Se for um triângulo, se for um trapézio, exatamente. Muito bem. Agora, aqui, ele fala uma coisa muito importante, né? Que quando você está falando de trabalho, a ordem
vamos dizer assim, o caminho que você está escolhendo importa, né? Ou seja, dependendo do caminho, você vai ter mais ou menos trabalho. Isso não vale para, por exemplo, a variação da energia interna. Mas isso, quando chegar lá, a gente vai escutar bem, né? A gente vai ver bem. Muito bem. Vamos ver essa situação aqui. 5 mols de um gás perfeito se encontra a temperatura de 60 Kelvin, ocupando um volume de 0,5, mediante o processo isobárico, ou seja, pressão constante. O gás é submetido à transformação indicada no gráfico. Está aqui a transformação. Ou seja, ele aparentemente saiu daqui, onde está o meu mouse, e foi até aqui. Ou seja, ele saiu de 0,5 e foi até 0,1. Ele comprimiu pra caramba. Determine a pressão exercida pelo gás durante o processo. Muito bem. Eu não sei, só olhando para o gráfico, porque ali está apenas P. Mas eu sei que a pressão é constante, porque falou que é isobárico, a pressão não vai mudar. E falou também a quantidade de temperatura e a quantidade de mol, ou desculpa, de volume. Muito bem. E falou também quantos mols são, né? Falou isso também. Então, provavelmente, para encontrar essa primeira medida aqui, que ainda é uma medida macroscópica, né? Algo que você consegue medir com um aparelho, nós vamos ter que utilizar o assunto anterior, que é o assunto dos gases ideais, PV igual a nRT. Vamos ver se é isso que ele vai fazer? Na solução de Keplerian, PV igual a nRT, isso mesmo. Então a gente vai substituir as informações que ele deu e vai encontrar a pressão. Ele falou ali também, né, sobre a temperatura. Quando estava ali no 0,5, a temperatura era 600 kelvins. Então por isso você pode jogar na fórmula do PV igual a nRT e chegar na pressão, que é o que o problema pede na primeira questão. Então tu tem que ficar muito ligada, né, que como é que eu posso dizer para você? Você tem que ficar muito ligada, porque às vezes você envolve matérias de outra parte do conteúdo, né? Você não pode ficar fixa só numa coisa específica. Por exemplo, aqui, né? Fixa em só energia. Isso aí não existe. Muito bem. Professor, tem uma dúvida agora. Diga. Porque ali, ele meio que ele foi de um estado A para o estado B, né? Porque comprimiu o volume. Sim. Por que eu uso essa daí, essa lei, e não aquela que tem a transformação? Porque foram as informações que nos deram. Você tem que Entendi. usar a equação que você tem informação suficiente para encontrar algo. Não adiantaria você usar qualquer outra equação, porque você não teria o resto das informações para encontrar a pressão, certo? Sim. Por exemplo, digamos que você fosse utilizar a equação do trabalho que eu acabei de ensinar para você. Trabalho igual a pressão vezes variação do volume. Não ia dar, porque você não sabe quem é o trabalho. Como é que tu ia encontrar a pressão se você não sabe quem é o trabalho? Você até sabe quem é a variação do volume, 0,4, né? 0,5 menos 0,1 dá 0,4. Essa foi a variação do volume. Mas e aí, quem é o trabalho? Não tem. Então não dá para encontrar pressão. Tu sempre vai ter que usar a forma das informações que ele te dá. B. Qual a temperatura final do gás? Ainda não estamos falando de trabalho. Então provavelmente ainda não vai ser usada aquela equação. Agora ele vai usar a lei de Charles, que é basicamente a lei do processo isobárico, né? Onde não tem pressão. Que é isso aqui, né? Você sempre, né, pode usar essa lógica aqui, né? PVT do inicial igual a PVT do final, né? Uhum. Levando em conta que a pressão é a mesma nos dois casos, sobra só V sobre T igual a V sobre T. E daí você joga as informações que o enunciado deu, né? Sim. No caso aqui, ele deu os dois volumes, nós vemos isso no gráfico, deu a temperatura inicial, agora eu quero, como ele próprio pede, a temperatura final. Só isolar já era. Beleza? Uhum. O trabalho pode ser. Agora é C, né? Calcule o trabalho realizado na transformação, indicando como esse cálculo pode ser feito por meio do gráfico. Legal, porque agora a gente sabe a pressão, né? Foi encontrada no problema A. Eu sei a pressão, eu sei, ou seja, em outras palavras, eu sei a altura desse retângulo. A pressão aqui serve como a altura. É a parte de cima, né?
Eu também sei a base, que é 0,4, 0,5 menos 0,1, que é 0,4. Então ele vai fazer base vezes altura, que é a fórmula de um quadrado, de um retângulo, sendo mais preciso, né? Que também, se você quiser, é justamente a fórmula do trabalho já, né? Ó, base vezes altura, não é mesmo? Aham. Pois é. Lembrando, né, que essa expressão leva em conta que a pressão é constante. Vai ter vezes que a pressão não vai ser retinha assim. Aí tu tem que ficar ligado, porque aí você vai ter que usar a fórmula do triângulozinho, do trapéziozinho, e assim vai. Mas por aqui, por hora, né, quando a pressão é constante, a gente usa essa fórmula tranquila aqui. Joga os enunciados, joga as informações do enunciado e obtidas anteriormente e já era. Lembre-se que é em joule, né? Trabalha a medida de energia. E outra coisa, né? A variação foi do 0,5 para o 0,1, ou seja, o final é menor que o inicial. Então, por isso que a gente nota esse valor negativo aqui. Uhum. Tem que ficar Entendi. esperto. Ou seja, foi um trabalho que o meio externo realizou sobre o gás para comprimi-lo. É aquele pistão que eu estava desenhando antes. Muito bem. D. O trabalho em questão é realizado pelo gás ou sobre o gás? Sobre o gás. Beleza? E aí, se ele expandisse, seria. Feito pelo gás. Tá. Isso aí. Legal. Então eu já tô com a minha garganta doendo, que aqui funciona pouco. Você já viu um anime chamado Jujutsu Kaisen? Ixi, professor, eu não. Ah, que pena. Lá tem um cara que não consegue falar por 5 minutos seguidos que a garganta dele já dói, que é o meu caso. Isso não é muito bom para ser professor, né? Mas de toda forma, minha aula, como ela é participativa mesmo, você tem aqui um problema extremamente semelhante àquele denunciado. Eu acho que eu já te enviei esse livro, mas pode ser que você não o tenha. Então eu vou enviar de novo. Não, eu tenho sim, Ah, professor. tu tens? Tá. Então, essa é a página 203. Então, tava lá pela página 201, 202, tá bom? Tá. Então, quero que você desenvolva bem bonitinho para que eu veja se dá para acreditar no que tu responde para mim. Tá. Qualquer coisa me avisa, hein? Professor, sim. Só qual que era a página mesmo? 201. Tá.
professor, vou enviar a resolução, tá? Pode enviar. Alô, alô. Oi? É que você tá. Não, nada, pode mandar. Apareceu uma mensagem ali de áudio no WhatsApp. Ah, sim, eu apertei sem querer. Ah, tá. Vamos ver o que a senhorita fez. Bem, aparentemente você está encontrando uma temperatura aqui utilizando a equação de Charles, que é a PVT sem o P. Calcule pelo gráfico, trabalho realizado. Daí você chegou neste valor. Bem, eu recomendaria que você colocasse a fórmula que você usou, né? Que é trabalho igual a pressão vezes variação do volume, certo? Sim. Só que tem um problema aqui, que é o seguinte. Aquele 8 é este cara aqui, maravilha. É 8 vezes 10 na 3. E a variação do volume foi 2. Que você colocou aqui, 2 vezes 10 na menos 3. Isso você colocou certo, mas o 8 era 8 vezes 10 na 3, não é mesmo? Aqui, ó. Aham, 8 vezes 10 na 3. E outra coisa, né? Ele saiu de um volume maior e foi para um menor. Então, é uma variação negativa. Trabalho seria igual a 8 vezes 10 na 3 vezes menos 2 vezes 10 na menos 3. Certo? sim. Que é negativo. Final menos inicial, não é mesmo? Então seria o final, que é 1 vezes 10 na 3, menos 3 vezes 10 na 3. Só para deixar bem passo a passo, né? Daí Aham, isso aqui daria menos 2 vezes 10 na menos 3. Ah, mas o 10 na 3, professor, não importa. É como se fosse um real menos 3 reais. Não ia sobrar menos 2 reais? sim. Só que em vez de reais, é 10 na 3. Só isso. Tem que pensar dessa forma, essa forma ajuda. Então vai ficar 8 vezes menos 2, ou seja, dá menos 16. E o 10 na 3 com o 10 na menos 3 se cancela, fica 10 na 0, que dá 1, né? Basicamente. Então a resposta vai ser menos 16 joules. Ok? Sim. Aham. Muito bem. Você falou que foi um trabalho sobre o gás. E você está certa. Só que é curioso você ter errado o sinal na questão anterior, porque o que indica que é sobre o gás é o sinal negativo. Ok? Aham. Sim. Muito bem. Então, algumas coisas a serem melhoradas aí. Vamos ver esse caso aqui. Certa massa de um gás ideal sofre um processo termodinâmico indicado no gráfico abaixo, sendo a temperatura 1.200, temperatura inicial do processo, temperatura 2.900, calcule o volume final. Legal. Note que nós temos informações de temperatura que não estão explícitas no gráfico, mas estão explícitas no enunciado. Nós temos que houve variação de volume, ele saiu daqui e veio para cá, a gente não sabe qual foi o volume final. E também houve variação de pressão, ele saiu daqui e foi para cá. Aham. Então, nós tivemos variação das três grandezas macroscópicas, pressão, volume e temperatura. Portanto, a gente vai ter que utilizar a lei dos gases ideais toda, a lei de Clapeyron, Sim. PVT, PVT. Joga todo mundo aí, vai sobrar só esse cara que a gente não tem. Cuidado com unidade, né? Essas coisas, notações científicas, etc. Né? A gente sempre tem, na verdade, obrigatoriamente, que dessa equação trabalhar temperatura em Kelvin. Só funciona em Kelvin. Se você jogar as coisas em Celsius, vai dar problema. Sim. Vamos ver a B. O trabalho realizado no processo, indicando se ele é realizado pelo gás ou sobre o gás. Bem, essa parte de ser pelo ou sobre, só de olhar que o volume está aumentando, né? A flecha indica isso, a gente já sabe que vai ser pelo gás dessa vez, né? Vai ser um trabalho positivo que aumentou o seu volume. Imagina, o gás vai estar empurrando o pistão para cima, naquele exemplo que eu dei antes. Agora, senhorita,
Como é que nós calcularíamos isso? Veja, dessa vez você não pode utilizar trabalho igual a pressão vezes variação do volume, aquela fórmula. Por que que você não pode? Você não pode porque eu não deixo, não. Você não pode porque a pressão não é mais constante, ok? Sim. A pressão, como você pode ver, está variando. Muito bem. Dito isto, minha amiga, vamos ver o que ele fez? Deixa eu ver aqui. Ele calculou a área de um trapézio, né? Porque a área abaixo da curva, que vai ser identicamente igual ao trabalho, neste caso é a área de um trapézio. Daí a base menor mais a base maior, vezes a altura, dividido por 2. Professor, se não fosse o trapézio, mas fosse uma imagem que dá para quebrar ela em duas figuras. Porque ali, por exemplo, dá para mim fazer uma linha embaixo ali, seguindo aquele 4, e aí ficaria um retângulo e um triângulo. Também daria para fazer assim, se fosse uma figura mais complexa, no caso? Você sempre pode escrever um trapézio como a soma de um triângulo mais um retângulo. Então não tem problema nenhum. Encontre a área da forma que você achar mais apropriado, Tá, tá. tá bom? Sim. Então, então beleza. Ah, dito isso, né? Ele fez a forma que ele achou mais apropriado. Então, show de bola. Vamos ver um próximo exercício que segue essa ideia? 159. Quer tentar fazer? Sim, aham. Show de bola. Então, como tu pode ver, vai rolar um trapézio aí também, eventualmente, né? Sim. Faça da forma que você achar mais apropriado.
Professor, a pressão pode estar tão alta assim? Lembre-se que a pressão, de modo geral, está sempre na faixa lá do 10.000, porque é sempre elevado a 10 na 5, né? Olha só, nos outros gráficos aqui, pressão 10 na 5, pressão 10 na 3. Então é sempre coisa na faixa do 1.000, do 10.000. Nesse problema, não tem o 10 na 5 aqui no enunciado, tá vendo? Então é muito provável que tenha dado um número bem grande na sua conta mesmo. Ah, tá, beleza.
Professor, nesse caso aqui, o volume ele não é negativo, ele é positivo, mas mesmo assim vai ser 4, né? A variação do volume. Sim, Tá. no caso, 4, 0,4 no caso, né? Positivo. Beleza? Aham. Professor, vou mandar foto, tá? Beleza. Tá bom. Então, vamos ver o que pedir. Determine a pressão inicial e final do gás. E ele deu umas informações. Vamos ver como é que você as usou. Você usou PV igual a NRT, que é quando nós temos, vamos dizer assim, quase todas as informações de um estado só. E tem o mol, né? Daí a gente consegue encontrar a informação de um estado só. Aqui não dava para usar PVT, PVT, porque faltava informação. Porque PVT, PVT a gente só pode fazer quando tem todas as informações menos uma. Aqui a gente não tinha duas, né? As duas pressões. Então você usou PV igual a NRT para cada uma das situações. Maravilha. Daí você chegou nessas pressões, números grandes, né? Isso. Legal. Legalzinho. Sendo assim, né? Agora, continuando aqui. Daí na B você tinha que encontrar o trabalho, você usou a fórmula do trapézio. E daí você usou como base menor e base maior os valores de trabalho. E a altura seria o volume, justamente, porque porque a altura não é uma coisa sempre para cima, né? A altura na matemática é uma reta perpendicular. Então, como nós queríamos uma reta perpendicular às duas bases, é sempre esse cara aqui de baixo. Parabéns, muito bem observado. And esse trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás? Daí você falou pelo gás, porque ele aumentou de volume. Então foi uma coisa que ele fez, ele empurrou. Muito bem. Princípio da conservação da energia aplicada à termodinâmica. Muito bem. Então aqui a gente vai começar a falar de energia interna, né? Essa medida, energia interna, ela é uma medida que traz um vínculo com as características microscópicas do gás, né? Bem, o que é a variação da energia interna? É uma grandeza associada à temperatura, resumidamente. E a gente sabe que a temperatura, microscopicamente falando, é o grau de agitação das partículas, como se fosse uma média dessa agitação. Acontece que essa média, ela traz algumas características associadas ao tipo de movimento que as partículas podem ter. Como a gente está falando de um gás ideal, devido a ser um gás ideal, partículas ideais, que não são moléculas
atômicas ou diatômicas, são como se fossem bolinhas separadas. A gente tem esses três meios na frente. Então, talvez num vestibular assim, muito barra pesada, você não possa usar exatamente esses três meios na frente, né? Porque não vai ser um gás ideal. Mas aqui, enquanto for gás ideal, a gente tá de boa. É simplesmente essa fórmula aqui e acabou. Beleza? Aham. E veja, né? A variação dessa energia interna, ela depende da variação da temperatura. Então, é como se fosse a relação direta entre a grandeza macroscópica, temperatura, e a grandeza energética, variação da energia interna. Esse é um ponto importante, né? Sabe quando a gente está lá no primeiro ano e a gente aprende a lei de Newton, F igual a ma? Beleza. Daí com essa equação a gente consegue descrever um monte de coisas, né? A gente consegue descrever as forças que agem no objeto, consegue encontrar a aceleração, não é mesmo? E daí com a aceleração a gente consegue eventualmente encontrar velocidade, posição. Beleza. Só que depois passa essa matéria e eles vêm falar de novo pra gente de uma outra forma de encontrar a aceleração, que é volumetria. Aí a gente aprende lá energia potencial gravitacional, cinética, não é mesmo? Aham. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tudo que a gente vai ver agora, a gente, de certa forma, já viu quando viu PVT. Só que nós vamos ver por um outro ponto de vista. Nós vamos ver pelo ponto de vista da energia. Da mesma forma que a cinemática, que é velocidade, posição, aceleração, pode ser visto tanto do ponto de vista da força, que seria uma grandeza macroscópica, quanto pelo ponto de vista da energia, que é a energia cinética, a energia potencial gravitacional. Agora nós vamos ver as mesmas coisas, só que pelo ponto de vista da energia. Igual ao primeiro ano do ensino médio. Muito bem. Então ele vai começar a falar da primeira lei da termodinâmica, que é essa aqui, né? Então tem que decorar. A variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Belezas? Sim. Calor menos o trabalho. Muito bem. Agora, basicamente usar essa fórmula quando for necessária, né? Por exemplo, lá nos outros problemas, não dava para usar essa fórmula aqui, apesar de pedirem trabalho pra gente, porque eles não davam informações de variação da energia interna nem de calor. Beleza? Sim. Então, é isso aí. Então, só uma forma literal aqui, para deixar registrado, a variação da energia interna de um sistema é dado pela diferença entre o calor trocado com o meio externo, que é o Q, e o trabalho realizado no processo termodinâmico. Então, você sempre consegue relacionar eles dessa forma. Pense calor como uma energia que pode entrar ou sair do teu sistema, né? O ΔU normalmente está associado com uma perda de energia. Claro, a gente vai ter que avaliar caso a caso, né? Mas de modo geral é isso. Vamos ver aqui. 6 mols de gás monatômico são um processo termodinâmico AB. Saiu do A, foi para o B. Quer saber as temperaturas inicial e final. Bem, a gente tem informação de pressão e de volume das duas situações, então ele vai usar PV igual a nRT. Vai achar as duas, que nem você fez. O trabalho realizado pelo gás ao passar do estado A para o estado B. A pressão não é constante, então tem que usar a área do trapézio. Aham. Opa. Não. Falei besteira. Eu estava lendo o C. Mas o B é a variação da energia interna do gás. Então, como é que a gente calcula a energia interna do gás? Essa fórmula que eu estava mostrando para você aqui. Ó. Quando a gente sabe os valores de temperatura, tem que fazer 3 meios de NR e a variação da temperatura. Opa. Cadê? Aqui. Foi o que ele fez. Tranquilo. Como a temperatura final é maior que a inicial, né? Aqui a variação da energia interna foi positiva. Muito bem. Ou seja, as partículas estão ganhando mais energia, elas estão se movendo mais rápido. Seu trabalho realizado pelo gás. Vamos calcular a área. Por que eu não posso usar trabalho igual a P vezes ΔV? Porque a pressão não é constante. Por que eu não posso usar a primeira lei da termodinâmica? Porque não me foi informado calor.
Agora na dele pede o calor. Então, é aquilo que você me perguntou no começo da aula. Você sempre vai usar as equações que dão conta das informações que foram fornecidas, ok? É sempre baseado nas informações que foram fornecidas. Então, não dava para colocar a equação da primeira lei da termodinâmica antes. Muito bem. Ó, aqui nós temos um problema bem parecido. Acho que dá para finalizar a aula com ele. Pode ser? Sim, uhum. Então tá bom. Daí você já vai estar fera nessa matéria. Professora, eu tenho uma dúvida agora na matemática, porque ali na primeira, para a gente achar o número de mols, a gente vai ter que usar a equação PV igual a nRT. E aí o N vai estar para o lado direito da equação, que vai estar multiplicando o número da constante e da temperatura. E aí do outro lado, eu vou ter um número. Eu passo esse número que está junto com o N dividindo, né? Para isolar o N.
E aí, como é que vai a continha? Não, professor, é que surgiu uma dúvida aqui, matemática. Porque o N, ele tá junto com o número, só que ele tá do lado direito da equação, sabe? Aham, E eu passo esse número dividindo pro outro lado, né? isso. Tá. E o número de mols, ele pode ser menor que um, né? Não. Ah, sim, sim, pode. Pode? Tá. Pode ser um número menor que um só, não pode ser negativo. Tá bom. Bem, quando você terminar, é só mandar foto, tá? Tá, professor, beleza. Tá bom, eu vou ter que ir finalizando por aqui, beleza? Beleza, professor. Tchau, tchau. Tchau, até.